Nesse vídeo nós vamos implementar um endpoint que recupera um dado dentro do banco de dados baseado no seu ID, utilizando recursos reativos. Essa playlist já foi iniciada. No vídeo anterior nós implementamos um endpoint que recupera todos os dados do banco de dados. E, caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá a gente trata sobre configuração do banco, os scripts SQL que nós precisamos para fazer com que a aplicação execute. E é isso. Nesse vídeo nós vamos implementar esse novo endpoint, que será o Find by ID. E vamos utilizar os recursos dos VertX, os recursos do Mutiny, uma nova classe, diferente da classe que eu apresentei no vídeo anterior. E vamos lá para a nossa ideia para entender como tudo isso aí funciona. Voltando aqui ao projeto, nós no vídeo anterior implementamos já o Find All, né, que recupera todos os dados dentro do banco de dados. Temos aqui o Product Resource, que também tem já o endpoint aqui implementado, com algumas mensagens, se o usuário cancelar a operação lá no browser, se a pipeline aqui do Multi for finalizar com sucesso. Então ele imprime aqui essa mensagem no nosso terminal, beleza. Temos já o produto aqui implementado, trata-se de um produto com ID e nome, bom, bem básico, já temos aqui os gets e setters, não estamos utilizando o Lombok, ok? Estamos deixando a aplicação bem simples. E, bom, o que nós precisamos agora é iniciar a implementação aí do Find by ID. Como é que nós implementamos isso utilizando aqui os recursos do Quarkus para reatividade, ok? Vamos lá, vamos iniciar aqui a brincadeira. Nós vamos implementar um método público e aqui vem a primeira dica com relação à reatividade do Quarkus, ok? Se você tem a intenção de recuperar um grande volume de dados, como mostrei na aula anterior, você deve utilizar a classe Multi, ok? Mas no nosso caso, a gente está querendo recuperar apenas um produto do nosso banco de dados baseado no seu respectivo ID. Então, não precisamos utilizar o Multi, certo? Existe um propósito específico para o uso do Multi, que é justamente esse volume, grande volume de dados vindo ali de forma reativa da sua fonte de dados, que pode ser um banco de dados. Então, nesse nosso caso atual, que é encontrar um produto pelo ID, então nós utilizamos a classe Uni, ok? A classe Uni que vem aqui do Mutiny, perfeito? Feito isso, nós vamos utilizar o Uni, o produto, um Uni que vai receber aí um produto, que é justamente o que nós estamos trabalhando aqui na nossa aplicação. Então, eu vou dizer aqui que eu quero encontrar pelo ID, Find by ID, e aqui eu abro o meu método dentro do produto repository, ok? Eu vou receber aqui o PGPool, para me conectar aqui com o banco de dados de forma reativa, e vou também precisar receber aqui o ID, que é o produto, do produto que eu quero recuperar, certo? Ok. Feito isso, a gente vai trabalhar aqui com o PGPool, ok? Então, o PGPool, nós vamos utilizar aqui o método Prepared Query, que é a consulta preparada, ok? Vamos dizer aqui select tudo de produto aonde o ID for igual a um parâmetro que eu vou enviar, certo? Então, é mais ou menos essa leitura que nós temos desse SQL aqui dentro do método que estamos utilizando no momento. E eu digo o seguinte, execute, certo? Ponto. Execute, mas eu quero que a tupla, certo? A tupla localize o ID que eu estou enviando, certo? Eu quero que execute na tupla do ID que eu estou enviando, certo? Então eu vou importar aqui, opa, botei minúsculo, é maiúsculo. Eu vou importar aqui do VertX SQL Client, perfeito? Opa, tirar aqui o from. Aqui nós vamos finalizar esse primeiro comando, porque eu quero que vocês entendam que, semelhantemente ao que nós fizemos no vídeo anterior, o execute, ele retorna esse tipo de dados, que é o future, certo? Que tem dentro dele um conjunto de linhas, e para cada conjunto de linhas ele tem uma linha, certo? Vamos utilizar aqui ainda essa classe, e isso aqui será o nosso future, ok? E vamos precisar transformar o future em uni, que é justamente o tipo de dados que estamos retornando aqui.
Perfeito? Então, eu venho aqui, une. Ele também vai ser um conjunto de linhas que vai ter dentro dele linha. Então, eu coloco aqui une. Digo que eu quero criar, create from, completion stage, e transformo o meu future to completion stage. Então, o que foi que eu fiz? Eu me comuniquei com o banco de dados, ele me retornou aqui um tipo de dado do tipo future, e eu transformei o future em une, certo? Então, agora a gente vai conseguir retornar o une, lembrando que para cada linha eu quero fazer uma transformação. O que cada item aqui do meu une retorna? Ele retorna linhas, ok? Então, eu vou perguntar aqui, dessas linhas eu vou iterar, certo? Existe um próximo? Então, eu pergunto, se houver um próximo, eu vou transformar essa linha no tipo de dados que eu quero retornar para a minha aplicação, que é produto. Nós já fizemos isso no vídeo anterior, que foi exatamente esse método aqui, ok? Então, eu digo o seguinte, se houver um próximo com a ID que eu estou passando, é porque existe o dado, então eu vou transformar essa linha em produto. Se não, essa linha, eu itero ela e chamo o próximo, certo? Se não houver, eu digo que ela é nula. Ou seja, não existe o produto. Então, esse é o raciocínio que eu estou trabalhando aqui, certo? Para cada item do meu une, eu verifico se a linha, se o produto existe, se a linha ela é existente, ela encontrou uma linha referente ao produto que eu estou procurando. Se encontrar, transforma essa linha aqui em produto, por meio desse método que eu já implementei no vídeo anterior, e o link está na descrição, caso você queira ver como ele foi construído. E se não houver, então me retorne nulo, é porque o produto não existe dentro do banco de dados. Perfeito? Bom, então aqui nós já finalizamos a implementação do nosso Find by ID dentro do nosso produto repository. Então vamos agora no Resource, ver como é que nós implementamos aí a comunicação da nossa API com quem está fazendo a requisição desse endpoint. Então vamos lá, eu vou dizer aqui, vai ser um método público, eu vou retornar o une, que eu falei anteriormente, e ele vai ser do tipo produto. Ok? Então, find by ID. E eu vou importar aqui o une de Motini. Maravilha. Eu vou retornar aqui o repository, né? Que eu já fiz a importação também no vídeo anterior. E eu digo o seguinte, eu quero que você use o método find by ID. Eu vou passar aqui o pgpool, que eu injetei aqui no repository. pgpool. E vou passar também, um ID que eu ainda vou receber no meu método, ok? Então, esse método aqui, eu vou utilizar o verbo get para interagir com ele, e ele vai ter um path específico. Vai ser o path barra, e vou passar um ID depois da barra. Então, o meu método, eu vou receber aqui também o ID. Dessa forma, ele trabalha... Deixa eu aumentar aqui a fonte. Pode ser que fique... editor, general, fonte, eu vou botar aqui, vou botar 14. Então pode ser que, aqui eu vou enviar o meu ID pela URL, né, da minha requisição, e por ser o mesmo nome, ele vai fazer o bind aqui automaticamente. O Quarkus ele já vem com essa inteligência, ok? Caso fossem nomes diferentes, aí sim precisaria utilizar aqui, por exemplo, o path para e dizer o nome. Vocês podem utilizar assim dessa maneira que está, ou não precisa necessariamente por ser o mesmo nome, você pode remover essa parte aqui também. Mas aí fica a critério de vocês. No meu caso eu vou remover. Desta maneira, eu já tenho implementado aqui o endpoint que vai interagir com o meu banco de dados, trazendo um produto pelo ID que eu estou enviando. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos executar isso aqui. Pronto, finalizou. Eu vou abrir aqui o Postman, certo? O Postman, para a gente interagir com o nosso endpoint utilizando essa ferramenta.
Ok. Bom, vou abrir aqui a requisição, localhost 8080, produto, opa, não quero agora, produto barra 2. Ele trouxe aqui o nosso produto cujo ID é 2, ok? Se eu botar aqui, se formos aqui no banco de dados, como mostrei na aula anterior, nós temos aqui alguns produtos de 1 a 7, certo? E eu estou buscando o produto baseado no ID dele, perfeito? Então eu vou trazer aqui o 7, que vai ser carne bovina, 7, carne bovina, maravilha. E quando eu trago um produto que não existe, há uma inconsistência aqui por essa implementação que fizemos até agora, certo? Ele diz que não houve um erro, mas o conteúdo ele não existe. Então, nós precisamos fazer uma implementação mais elaborada, porque, na verdade, isso aqui tem que nos retornar um erro de não encontrado. Ou seja, o problema está na URL que eu estou enviando, certo? Então, ele é um erro na casa ali dos 400. Então, se eu envio um ID que ele não existe no meu banco de dados, então é um erro na casa ali dos 400, que é um erro na requisição. E esse aqui está tendo essa inconsistência. Então, vamos voltar aqui para a nossa implementação e vamos ver como é que a gente melhora essa comunicação aqui com o usuário da requisição. Bom, inicialmente a gente está enviando aqui um UNI que dentro dele tem produto. Na verdade, nós precisamos enviar um response, certo? Esse response é a classe responsável aqui pelo Jakarta Web Service, certo? Resource Core. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar o UNI produto em um UNI response, ok? Então, eu vou colocar em cada item que me vier ali do banco de dados, eu vou transformar isso, certo? Em produto. Ele é nulo? Ele é diferente de nulo, me desculpe. Se ele for diferente de nulo, então eu vou colocar numa anotação mais distribuída aqui para ficar mais. A legibilidade ficar um pouco melhor. Então eu vou dizer o quê? Response OK, e dentro dele eu vou colocar o produto que veio do banco. Caso seja nulo, é porque o produto ele não foi encontrado dentro do banco. Ou seja, o ID enviado ele está errado. Então eu coloco um response status, certo? Status. Dentro dele, eu venho com status de not found. Pronto. Aqui a gente já está fazendo uma interação um pouco mais interessante com o usuário da requisição. Se o produto existir, ele vai trazer aqui o response com código 200, né? OK. E dentro dele o produto que foi localizado. Caso o produto seja nulo, então eu digo que o response tem o status de not found. E esse not found está na casa ali dos 400. Eu estou informando ao usuário que o ID que ele me informou, ele não existe no meu banco de dados. Ok? Feito isso, então para cada um desses itens que eu estou colocando aqui dentro do response, eu vou transformar, eu vou fazer a transformação, certo? Response. Vou chamar aqui o builder e chamar aqui build. E aqui a gente já consegue fazer com que essa resposta seja construída, certo? Cada uma dessas respostas, tanto o OK como o status not found, seja construído aqui e retorne para o usuário sem problema nenhum. Perfeito? Vamos fazer a nova requisição aqui. Deixa eu reiniciar o servidor. Não precisaria reiniciar, porque se eu startasse a requisição aqui, o Quarkus já faria já reiniciaria aqui o servidor para mim automaticamente. Ok, então isso aqui foi apenas para ficar um pouco mais didático. Pronto, eu venho aqui no Postman. Anteriormente estava me retornando aqui o 204, sem conteúdo. E agora vamos colocar aqui um ID que existe dentro do meu banco de dados. Ele me retornou 200 OK, conforme anteriormente, não tem problema nenhum. Mas vamos ver, quando eu envio um ID diferente,
um ID que não existe no meu banco, que mensagem ele me retorna agora? Ele me retorna agora, um not found. Então está mais alinhado com as boas práticas aqui dentro do contexto de construção de APIs. Ok? Bom, o vídeo de hoje é somente isso. No próximo vídeo nós vamos aí fazer outros endpoints para fechar aí o CRUD reativo da nossa API. Ok? Então até o próximo vídeo.